Fechar os seus olhos, você enxerga algo. Não. Nesse momento, para certificação de melhores desempenhos, é necessário colorir suas palavras. Isso não está bom. ID. Ative sua câmera. Isso não está bom. ID 07234194. Ative sua câmera. ID. Sua câmera não está ativada. Repita o procedimento. ID 07234194. Isso não está bom. ID 07234194. 2 passos à frente.
Aponte a direção da entrada. Aponte a direção da saída. Vire à esquerda. 2 passos à frente. Pule baixo. Pule alto. Isso não está bom. Isso ainda não está bom. Assim está razoável. Vire à direita. Um passo para trás. Três palavras. Celular, armado, parado. Uma palavra. Amor, Troque esta palavra por alvejante. Repita as 4 palavras. celular, parado, alvejante. Alvejante. Retorne à posição inicial. Poderia levantar o braço direito? Isso está bom. Você seria capaz de reproduzir o caminhar de um perfil alegre e retornar ao seu lugar? Você seria capaz de reproduzir o caminhar de um perfil triste e retornar ao seu lugar? Isso está bom. Uma nova atualização orienta você a procurar uma fruta dentro da água. Infelizmente, não há tempo para preparação. Pedimos desculpas pelo inconveniente e que esta ação seja executada imediatamente. Parabéns! Você completou com êxito esta etapa. Seria capaz de reproduzir um texto memorizado artificialmente? Portanto, amor. Por tanta emoção. A vida me fez assim. Por tanto amor, por tanta
emoção. A vida me fez assim. Isso está bom. Seria capaz de reproduzir o mesmo texto em tom de despedida? Portanto, amor, por tanta emoção. A vida me fez assim. Isso não está bom, mas não se preocupe. Este texto não será utilizado pelo departamento. Você poderia demonstrar com perfeição como se deve comer uma carambola? Comece novamente. A introdução deixou a desejar. Você está se saindo uma ótima comedora de carambola. Continue. Há 13 garrafas com sonhos ao seu redor. Você deve procurar por uma contendo água e saciar a sua sede. Lembrando que esta ação deve ser executada como se estivesse na Bolívia. Em seguida, mantenha-se de pé. Aponte a direção da entrada. Não, isto não está bom. Aponte a direção da saída. Você está diante de um olho de vidro. Reproduz uma ação que jamais poderia ser feita após o treinamento. Este procedimento foi enviado para análise. Obrigado pela sua contribuição autoral. ID 07234194. Acredito que dessa forma conseguimos nos conhecer um pouco mais. Você poderia encostar os seus lábios no ID 121198.
Isso está bom. Continue. Há algo mais que você possa fazer pelo ID 12111981? Ok, você já pode parar por enquanto. Retorne ao seu lugar. Seria possível demonstrar o seu contentamento sem emissão de som, ainda que visceralmente? Isso poderia ser melhor executado? Ok. Entendemos que esta foi uma tarefa livre. Poderia exibir o seu repertório de palavras novas? Mira rosca, sutilez, nichux, shakes, maurique, tutu, pirique, liquimi, parati, hello, seek me, fit, mom. Isto está bom. ID 07234194. Gostaria de encontrar algum sentido para a junção de tantas letras? O que tem dentro de você nesse exato momento? Coração acelerado. Conseguiria sugerir uma composição de elementos em que você e os seus próximos são feitos? Sangue, batidas, respiração e ar. Poderia refletir melhor sobre isso? Nesse momento, o coração está batendo forte, o ar gelado está entrando e eu respiro. Aponte a direção da entrada. Isso não está bom. Aponte a direção da saída. Isso não está bom. Poderia reproduzir palavras com o tema Doppelganger? Você viu o que você fez, Ju? Eu estou toda marcada. Aqui. Eu sou uma atriz, meu corpo é meu material de trabalho. O público vai me ver toda marcada? Matrística. 3 linhas de expressão. Começa assim, como café que gosta. 3. Já foi o dia para minha terceira dignidade. Mas hoje já não é. Hoje sou eu. Morte e vida. Meu nome é Severino. Não tem outro que guia. Há muitos Severinos com mães chamadas Maria. Então, deram então de me chamar Severino de Maria.
Mas, como há muitos severinos com mães chamadas Maria, me chamam então de Severino da Maria, do finado Zacarias. Essas palavras fazem algum sentido para você? Poderia repetir Doppelganger cantando? Mas o que é isso, Júlio? O meu corpo está todo marcado. Aqui, aqui, aqui. O público vai me ver toda marcada. Eu sou uma atriz. O público vai me ver toda marcada. Eu sou uma atriz. O público vai me ver toda marcada. Doppelganger dançando. Você viu o que você fez, Ju? Aqui, aqui, aqui. Sou uma atriz. E o meu corpo está todo marcado. O público vai me ver assim, assim, assim. O público vai me ver assim, assim, assim. Doppelganger pulando. Você viu o que você fez, Ju? O meu corpo está todo marcado. Eu sou uma atriz. O meu corpo é meu material de trabalho. O público vai me ver toda marcada? Assim? Doppelganger sem emissão de sons. Isso está bom. Estenda suas mãos à frente e dê 5 passos. Vire para a esquerda e dê 3 passos. Vire para a direita e dê 5 passos. Isso não está bom. Estenda as mãos e dê 3 passos. Isso está bom. Poderia reproduzir palavras do Sr. Nelson, responsável pela realidade do Departamento de Sons dos Jardins? Eu não merecia isso. Elas apareceram tão de repente. Eu acho que nem a espinha aparece assim. Nem o nascimento de uma espinha passa tão despercebido. Respire. Procure caminhar aleatoriamente pelo espaço, seguindo seu instinto.
Ótimo. Poderia retornar ao seu lugar inicial? Isso está bom. Em 30 segundos vamos recomeçar. Você está pronta? Estamos quase finalizando o primeiro lote de sonhos. Sua contribuição foi muito importante para nós. Obrigado por dar vida a milhões de perfis com a representação dos seus sentidos. Seus dados serão transformados em alimentos e posteriormente flambados com algodões sanilizados. O óleo de vidro desligará automaticamente em 30 segundos. Senhoras e senhores, respeitável público do mundo, sejam atentos e atentas a mais uma preparação da Companhia Universal de Teatro para o Departamento dos Sonhos. Desliguem os seus projetores óticos e tenham todos ótimos sentidos. ID 0, 7, 2, 3, 4, 1, 9, 4. Pseudônimo Reni Trombe. Você enxerga algo? Você sente coisas? Está confortável? Não. Sua respiração está controlada? É preciso confirmar a seguinte resposta: você enxerga algo? Obrigado pela sua inscrição. Antes de começar, poderia colocar o ID 12119881 próximo ao inverno? Poderia fechar os olhos do perfil? Poderia retornar ao seu lugar? Há uma poça d'água em sua frente. Você é capaz de refletir? Não. Isso está bom. Aguarde pela atualização dos dados. ID 0, 7, 2, 3, 4, 1, 9, 4. Você poderia fechar os seus olhos? Você enxerga algo? Não. Nesse momento,
Para certificação de melhores desempenhos, é necessário colorir suas palavras. Isso não está bom. Assim está melhor. Você poderia se colocar de pé? Dois passos à frente. Aponte a direção da entrada. Aponte a direção da saída. Vire à esquerda. Dois passos à frente. Pule baixo. Pule alto. Não, isso não está bom. Não, isso ainda não está bom. Assim está razoável. Vire à direita. Um passo para trás. 3 palavras. Café, açúcar, pão. Uma palavra. Gostoso. Troque esta palavra por alvejante. Repita as 4 palavras. Café, açúcar, pão, alvejante. Retorne à posição inicial. Poderia levantar o braço direito? Isso está bom. Você seria capaz de reproduzir o caminhar de um perfil alegre e retornar ao seu lugar? Você seria capaz de reproduzir o caminhar de um perfil triste e retornar ao seu lugar? Isso está bom. Uma nova atualização orienta você a procurar uma fruta dentro da água. Infelizmente, não há tempo para preparação. Pedimos desculpas pelo inconveniente e que esta ação seja executada imediatamente.
Parabéns! Você completou com êxito esta etapa. Seria capaz de reproduzir um texto memorizado artificialmente? Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente. Eu sou um cara carente e dormi na casa. Isso está bom. Seria capaz de reproduzir o mesmo texto em tom de despedida? Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, eu não sou um cara carente, dormi na praça. Isso não está bom, mas não se preocupe. Esse texto não será utilizado pelo departamento. Você poderia demonstrar com perfeição como se deve comer uma uva? Comece novamente. Você está se saindo uma ótima comedora de uvas. Continue. Há 13 garrafas com sonhos ao seu redor. Você deve procurar com uma, contendo água, e saciar a sua sede. Lembrando que esta ação deve ser executada como se estivesse no Equador. Em seguida, mantenha-se de pé. Em uma competição justa, quem deve ganhar? Ele estava competindo para ver quem consegue ficar mais em um buraco gelado. Ele ficou menos e ganhou. Como assim? E os dólares começaram a cair do céu. Ele sonha muito. Sonha praticamente todas as noites. Pessoas que não têm rosto, cabelos no lugar dos olhos, não há forças para lutar. Apenas voo. Voo sem parar. Um amigo querido dirige um carro. Ela no banco de trás, triste. Ele olha para ela, ela olha para ele. Dos olhos dele sai uma força. O corpo dela fica congelado. E nesse instante ela pensa: nossa, que olhar é esse? ID 07234194. Isso foi bom. Este procedimento foi enviado para análise. Obrigado pela sua contribuição autoral.
Acredito que dessa forma conseguimos nos conhecer um pouco mais. Você poderia encostar seus lábios no ID 1211981. Isso está bom. Continue. Há mais algo que você possa fazer pelo ID 1211981? Ok, você já pode parar por enquanto. Retorne ao seu lugar. Seria possível demonstrar o seu contentamento sem emissão de som, ainda que visceralmente? Isto poderia ser melhor executado? Ok, entendemos que esta foi uma livre tarefa. Poderia exibir seu repertório de palavras novas? Algo assim, você dizer, o grupo, ID 07234944. Gostaria de encontrar algum sentido para a junção de tantas letras? Não. O que você tem dentro neste exato momento? Frio. Conseguiria sugerir uma composição de elementos em que você e seus próximos são feitos? Frio, vento, noite. Poderia refletir melhor sobre isso? Nesse momento eu estou muito frio. A água está gelada, meu corpo está molhado e está batendo um vento frio aqui. Eu estou tremendo. Aponte a direção da entrada. Isso não está bom. Aponte a direção da saída. Isso não está bom. Poderia reproduzir palavras com o tema doppelganger. Você viu o que você fez, Ju? O meu corpo está todo marcado. Aqui. Eu sou uma atriz. O meu corpo é meu material de trabalho. O público vai me ver toda marcada. Doppelganger dançando. Você viu o que você fez, Júlio? Eu estou toda marcada. Aqui. Eu sou uma atriz. O meu corpo é meu material de trabalho. O público vai me ver toda marcada. Doppelganger pulando. Você viu o que você fez, Ju?
Eu estou marcada aqui, aqui e aqui. Eu sou uma atriz. O meu corpo, meu material de trabalho. O público vai me ver toda marcada. Matrística. 3 linhas de expressão. Começo assim porque me expresso como o café que gosto. 3. Já foi um dia para a minha divina trindade. Hoje não é. Hoje eu sou. Morte e vida. Meu nome é Severino, não tem outro que Pia. Mas, como há muito Severino, com mãe chamada Maria, deram então de me chamar Severino da Maria, do finado Zacarias. Essas palavras fazem algum sentido para você? Isso está bom. Poderia reproduzir palavras do Sr. Nelson, responsável pela realidade do Departamento de Sonhos dos Jardins? Eu sou uma pessoa boa. Eu não merecia isso. De repente, elas foram aparecendo. Surgiram assim de repente. Talvez nem o nascimento de uma espinha faça tão despercebido. Respire, procure caminhar aleatoriamente pelo espaço, seguindo seu instinto. Ótimo. Poderia retornar ao seu lugar inicial. Em 30 segundos, vamos recomeçar. Você está pronta? Estamos quase finalizando o segundo lote de sonhos. Sua contribuição foi muito importante para nós. Obrigado por dar vida a milhões de perfis com a representação dos seus sentidos. Seus dados serão transformados em alimentos e posteriormente flambados com algodões sanilizados. O olho de vidro desligará automaticamente em 30 segundos. Senhoras e senhores, respeitável público do mundo, sejam atentos e atentas a mais uma preparação da Companhia Universal de Teatro para o Departamento dos Sonhos. Desliguem os seus projetores óticos e tenham todos ótimos sentidos. ID 0, 7, 2, 3, 4, 1, 9, 4. Pseudônimo Reni Trombe. Você enxerga algo? Você sente coisas? Está confortável? Não. Sua respiração está controlada? Não. É preciso confirmar a seguinte resposta. Você enxerga algo? Não. Obrigado pela sua inscrição. Antes de começar, poderia colocar o ID 1, 2, 1, 1, 9, 8, 1, próximo à primavera?
poderia fechar os olhos do perfil. Poderia retornar ao seu lugar. Há uma poça d'água à sua frente. Você é capaz de refletir? Isso está bom. Aguarde pela atualização dos dados. ID 07234194. Você poderia fechar os seus olhos. Você enxerga algo? Não. Nesse momento, para certificação de melhores desempenhos, é necessário colorir suas palavras. Isso não está bom. Assim está melhor. Você é capaz de se levantar? Dois passos à frente. Três passos atrás. Pule baixo. Pule alto. Não, isso não está bom. Ainda não está bom. Assim está razoável. Vire à direita. Um passo para trás. Três palavras. Flor, abacaxi, maçã. Uma palavra. Hoje.
Troque esta palavra por alvejante e repita as 4 palavras. Flor, abacaxi, maçã, alvejante. Retorne à posição inicial. Poderia levantar o braço direito? Isso está bom. Você seria capaz de reproduzir o caminhar de um perfil alegre e retornar ao seu lugar? Você seria capaz de reproduzir o caminhar de um perfil triste e retornar ao seu lugar? Isso está bom. Uma nova atualização orienta você a procurar uma fruta dentro da água. Infelizmente, não há tempo para preparação. Pedimos desculpas pelo inconveniente e que esta ação seja executada imediatamente. ID 07234194. Acabaram-se as frutas. Você não foi capaz de completar com êxito esta etapa. Você seria capaz de reproduzir um texto memorizado artificialmente? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Isso não está bom. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Por Isso tanto está amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Seria capaz de reproduzir o mesmo texto em tom de despedida? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Há 13 garrafas com sonhos ao seu redor. Você deve procurar com uma contendo água e saciar a sua sede. Lembrando que esta ação deve ser executada como se estivesse em Hong Kong. Em seguida, mantenha-se de pé.
um amigo, um carro, dois caminhos. Uma bifurcação, duas madeiras. No caminho tem uma porteira, ali o carro não passa. No outro caminho, uma escadaria, alta de concreto. Sim, esse é o caminho certo. Teria que ser por ali. Ela desce todo dia a mesma ladeira. Ela desce velocidade. Essa rua não tem saída. Então a porta tromba no portão de uma casa. Ela não conhece o lugar, mas se lembra da casa. Ela dançava no meio do deserto. Tinha panos coloridos por toda parte. E tinha um gato que se enroscou nos panos. Ela pintou. Vai à feira descalça, como sentada no chão. Venta, venta, venta. Aponte a direção da entrada. Aponte a direção da saída. Isso não está bom. Você está diante de um olho de vidro. Reproduz uma ação que jamais poderia ser feita após o treinamento. Este procedimento foi enviado para análise. Obrigado pela sua contribuição autoral. ID 07234194. Acredito que dessa forma conseguimos nos conhecer um pouco mais. Você poderia encostar os seus lábios no ID 12111981. Continue. Há algo mais que você possa fazer pelo ID 12111981. Ok. Você já pode parar por enquanto. Retorne ao seu lugar. Seria possível demonstrar o seu contentamento sem emissão de som, ainda que visceralmente? Isso poderia ser melhor executado? Ok. Entendemos que esta foi uma tarefa livre. Poderia exibir o seu repertório de palavras novas? Miniquini, ororo, oromi, patacaco, ileque,
Isto está bom. ID 072341994. Gostaria de encontrar algum sentido para a junção de tantas letras? Não. O que tem dentro de você nesse exato momento? Emoção. Conseguiria sugerir uma composição de elementos em que você e seus próximos são feitos? Não. Poderia refletir melhor sobre isso? Eu estou emocionado de estar aqui. No meio de seus sonhos. Aponte a direção da entrada. Isso não está bom. Aponte a direção da saída. Isso está bom. Poderia reproduzir palavras com o tema doppelganger. Você mentiu. Eu estou marcada aqui, aqui, aqui. Eu sou uma atriz. O meu corpo é meu material de trabalho. O público vai me ver toda marcada? Matrística. 3 linhas de expressão. Começo assim porque me expresso como um café que gosta. 3. Já foi para mim um dia de vida trindade. Hoje ela não é. Hoje ela está. Hoje ela sou eu. Essas palavras fazem algum sentido para você? Não. Morte e vida. Meu nome é Severino. Não tenho autonomia. Mas, como há muitos severinos com mães chamadas Maria, então devem de me chamar Severino da Maria do finado Zacarias. Poderia repetir morte e vida cantando? O meu nome é Severino, não tem outro de pia, como é muito Severino, com mãe chamada Maria, então de me chamar Severino de Maria, da finado Zacarias. Morte e vida dançando. O meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muito Severino, com mãe chamada Maria, deve então de me chamar Severino da Maria, do finado Zacarias. Morte e vida pulando. O meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muito Severino, com mãe chamada Maria, deve então de me chamar Severino da Maria, do finado Zacarias. Morte e vida sem emissão de sons. Isso está bom. Poderia reproduzir palavras do Sr. Nelson, responsável pela realidade do Departamento de Sonhos dos Jardins? Eu sou uma pessoa boa. Eu não merecia isso. Elas surgiram assim de repente. Acho que nem o nascimento de uma espinha passa tão despercebido. Respire. Procure caminhar aleatoriamente pelo espaço, seguindo o seu instinto. Ótimo. Poderia retornar ao seu lugar inicial?
Isso está bom. Em 30 segundos, vamos recomeçar. Você está pronta? Estamos quase finalizando o primeiro lote de sonhos. Sua contribuição foi muito importante para nós. Obrigado por dar vida a milhões de perfis com a representação dos seus sentidos. Seus dados serão transformados em alimentos e posteriormente flambados com algodões sanilizados. O olho de vidro desligará automaticamente em 30 segundos. Senhoras e respeitável público do mundo,